O assunto do momento continua sendo ele, o Miguel Oliveira, né, conhecido como Pastor Mirim, falso profeta, dentre tantos outros adjetivos. Mas e se eu te dissesse que por trás desse menino tem uma história pesada, cheia de manipulação, mentiras e interesses financeiros? Pois é, pelo menos é isso que esse dossiê que foi criado aí pelo canal No Entanto e está viralizando bastante, promete nos entregar. Ele tem imagens, fotos, tudo bem com bastante evidência, né? A gente vai entender tudo hoje, né? A gente vai reagir a esse vídeo que expõe tudo o que estaria por trás da fama do pregador mirim, desde falso testemunho de cura que comoveu o país, passando pela atuação direta da própria mãe como mentora dessa farsa toda, até as denúncias de exploração infantil que chegaram ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Afinal, o Miguel, ele é uma vítima ou ele é um cúmplice do personagem que ele mesmo ajudou a alimentar? Esse dossiê traz alguns pontos importantes sobre quem de fato é Miguel Oliveira, como foi a sua infância com a sua avó, quando ele começou a imitar ali pregadores que ele admirava, como que a mãe de Miguel, a Érica, ajudou na criação desse personagem religioso, baseando-se inclusive num falso testemunho de que o menino teria nascido surdo e sem as cordas vocais. Esse dossiê também traz como Miguel ele acabou virando esse produto religioso e que a sua mãe então seria responsável por controlar as suas agendas, selecionando inclusive as igrejas que ofereciam os melhores cachês. O Miguel teria sido doutrinado desde pequeno a repetir os discursos criados por sua mãe e aos poucos ele começou então a gostar da fama, do dinheiro, da bajulação, passando assim de vítima a cúmplice de toda essa situação. A gente vai conferir tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O vídeo em questão é esse daqui, dossiê Miguel Oliveira, o pastor que poderia ter sido, do canal No Entanto, tem 499 mil inscritos e pelo que eu entendi, esse canal, né, é de um influenciador aí, religioso também, que ele traz aí essas denúncias, né, então as pessoas mandam para ele coisas ali que estão acontecendo no mundo religioso, no mundo gospel, e ele vai trazendo tudo em vídeo, em denúncias, e aí esse vídeo do Miguel Oliveira tá aqui, com 153 mil visualizações, inclusive poderia ter muito mais, tá? Provavelmente ainda vai chegar a ter muito mais. Vamos assistir aqui então, vou deixar no 1,5 e a gente vai pausando conforme eu vou achando necessidade aqui, tá? Mas o canal dele vai estar aqui na descrição, se você quiser assistir tudo diretamente ali na íntegra, né? Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel. Olha ele aí, pequenininho, você viu? Deveria ter o quê ali, uns 5 anos de idade, se marcar? E quem está por trás desse menino? Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo um menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? Caramba, 2 anões, velho. Que loucura que é essa, velho? Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba.
Ele fala que a mãe dele era ali de religiões de matriz africana, né? Acredito que candomblé. Aí ele fala que quando aconteceu o milagre com ele lá, de repente, ali aos 3 anos, ele queria ir muito numa igreja e começou a pregar ali, meio que do nada, né? É isso que ele conta. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. Então ele fala que a família do Miguel é contra, fora a mãe, o pai, provavelmente, que administram toda a carreira dele, mas se a família é contra, cara, vocês imaginam, sei lá, uma reportagem mais robusta, talvez, indo até atrás da família, né? De repente, atrás da avó, pra investigar o passado, cara... Aí é inevitavelmente a queda do Miguel aí que mal começou. Né? Ele não tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. Vamos lá, galera. Vamos deixar o like aqui, ó. Vídeo importante, cara. Vamos deixar o like, né? Vou até me inscrever aqui no canal dele. Não conhecia, tá? Se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai. Este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é... Então assim, a mãe seria a mentora ali, a mente por trás do desenvolvimento desse menino, né, cara? Isso é muito louco, né, mano? Você vê, cara... Nossa, aqui é bem... É aquelas histórias de... série mesmo de Netflix, né, mano? É a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou, e de pirraça também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e aí que entra um pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. Caramba, mano. Caramba, velho. Parece tipo... igual daquela mãe que quer enfiar o menino mesmo num... sei lá, tem uma criança aqui, meu filho é muito... ele canta, ele atua, e aí fica tentando ir. Caramba. O menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV.
corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Cara, pensa o tanto que esse menino aí, né, com pouca idade, já pregando, né, imitando ali as referências dele, o quanto que, né, então, supostamente aí, né, a mãe ficava martelando essas coisas na cabeça da criança, já 2, 3 anos de idade, né? Pra daí ele começar, então, a repetir tudo isso da maneira que fazia. Porque assim, cara, uma coisa que a galera tem que entender é que o Miguel, às vezes, tem uma criança pregando ali, olha que bonitinho o jeito que ela fala e tal. Ela não aprendeu a pregar assim do dia pra noite. Aquela criança, com 100% de certeza, ela foi ensinada através de estudo mesmo. Assim como uma criança de 3 anos, às vezes leva ele numa escolinha de futebol, ela já aprende a chutar uma bola, leva ela ela já começa numa escolinha, já começa a aprender a ler, já começa a aprender a falar inglês, inclusive. O meu filho tem 3 anos de idade, ele fala algumas palavras ali, às vezes a gente está conversando e tal, ele fala algumas coisas em inglês. Você fica impressionado. Então agora você imagina isso que ele tá na escolinha só. Agora você imagina se eu ficasse martelando na cabeça dele todo dia, cara. Ao invés de ele lá assistir, às vezes, o desenho que ele gosta, não. A gente vai assistir esses pregadores aqui. Você vai falar igual ele, ó. Fala assim, fala assado. E ficar na cabeça da criança nisso todo dia, todo dia, todo dia. Ela vai desenvolver mesmo esse tipo de habilidade e vai pregar lá, e você olha aquela criança pregando e você fala, nossa, que bonitinho, né? É um dom ali que Deus deu. Cara, essa criança às vezes provavelmente tá passando por um treinamento muito pesado em casa, cara, não é? E eu falo isso até porque eu já contei, inclusive em outro vídeo, que a gente tinha um vizinho lá na casa da minha mãe, que ele era pastor, né? A gente falava que ele era pastor, mas não era pastor nada, mas ficava indo na igreja com Bíblia e tal, e a gente escutava ele ensinando a filhinha dele, inclusive filhinha assim, 3, 4 aninhos, a pregar. Ele ficava ensinando, tem que falar assim, tem que falar assado, tem que falar mais alto e tal. Cara, muito louco, mano. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chega... Eu acredito que ele se questiona mesmo, porque recentemente saiu a gente até soltou no News Adivinho já, mas saiu uma entrevista do Miguel falando ali, depois desse rolo todo, dele ser proibido a pregar, né? Ele falando assim, e tem aí, a gente achar o trechinho, ô João, coloca aqui pra galera a parte que ele fala. Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição. Olha só pra vocês verem, passou daquele testemunho de que ele falava, nasci sem corda vocal, nasci sem isso aqui e tal. Tem vídeo dele na igreja, no altar, falando só, coloca a mão aqui, se colocar a mão aqui em mim, você vai ver que eu não tenho corda vocal. Sabe, parecendo o Guina, né, o Guina lá do Racionais, lá falando que tinha órgão de plástico, né, desse jeito. E eu acredito que, de fato, nessas falas dele ali, ele acreditava mesmo nisso, porque isso foi pregado ali pela mãe dele, como uma lavagem cerebral mesmo. E aí agora, ele mais velho, e toda a galera macetando, mano, você tá metendo louco, isso aí não cola, não faz sentido, não sei o que, cadê os laudos? Ele até chegou a falar num podcast que os laudos dele não ter corda vocal, essas coisas, ele tinha, mas perdeu numa mudança, e aí também não colou esse papinho, porque você consegue ir num hospital, que aconteceu isso, por exemplo, e pegar o seu histórico de exame, e aí ele mudou o discurso nessa última, foi recente agora, nessa última entrevista, ele fala, não foi assim, eu tinha dificuldade, então ele mudou o discurso, porque ele mesmo tá vendo que não cola
esse tipo. Então você vê como foi manipulado. Agora a questão é, ele foi manipulado também? Acredito que sim, só que hoje ele já não é mais uma vítima, né, sim um cúmplice. Não é? Sempre nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que acaba virando uma tendência, né? E agora com esse estouro do Miguel, vocês pensam o tanto de pai e de mãe que tem criança pequena e são, assim, assíduos, né, na igreja, na evangélica, ou, enfim, até normalmente mais evangélica que a gente vê isso, né? Que não estão agora, nesse momento, treinando o seu filho também para tomar o Miguel como referência. Isso é perigoso até, cara, perigoso. ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Como pai de um Neymar. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel, tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você. Imagina esse tipo de fala, né, agora, imaginando na cabeça de uma criança, cara. Ela vai acreditar nisso. O meu filho aqui, às vezes eu falo que se ele colocar o tênis azul dele, ele vai virar o Sonic e aí ele sai correndo pela casa. Acredita, cara. Criança acredita. Através da minha oração e diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, neopentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Olha quanta foto ele tem, né, cara? Essas fotos aqui não tem em lugar nenhum, mano. Então isso, querendo ou não, traz um pouco de credibilidade para tudo que esse cara tá falando aqui, né? Traz, mano. Contato com alguém próximo ele tem. Porque olha quanta foto ele tem que não tem em outro lugar na internet, mano. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar o seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. A igreja do anão Marquinhos. Nossa senhora, a Igreja dos Anões, cara. E a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele, hein? Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura. Olha o Miguel ali com o anão Marquinhos. Na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado,
e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu? Como uma mulher, uma menina mais velha, né? Cara, que bomba, hein, mano? Esse dossiê, hein? Que bomba, velho. Eu vou te falar, hein, cara. Não sei não se os caras ali estão, né, envolvidos com o Miguel e tal, não vão tentar de algum jeitinho, dar algum jeitinho pra tirar esse vídeo dele aqui do ar, não, velho. E sei não, cara, porque é bastante coisa aí que ele tá trazendo. Bastante. Já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. Caramba, isso é muito louco, mano. Uma criança sustentando a família. E assim, a gente vê, Marcelo, hoje a gente vê isso, sei lá, você vê uma criança influenciadora, né? Tem lá um TikTok bombando, um Instagram bombando, um YouTube bombando, né? E aí essa criança vira um fenômeno e sustenta a família toda, né? E aí a família toma conta. Mas é diferente, né? Porque normalmente esses conteúdos são de crianças voltados para crianças, né? A gente teve aquele caso do Bel para menina, vocês lembram? Deu uma polêmica também dessa parada da mãe tá ali explorando a filha ou não, né? Mas eram conteúdos de crianças. Agora aqui é outra parada, mano. Aqui o game é outro nível. Aqui não é criança. Aqui não é conteúdo pra criança. Aqui é uma criança pregando e influenciando, mexendo com a fé das pessoas. E pessoas velhas. Pessoas velhas têm dinheiro pra poder pagar, pra poder ofertar. Então o game aqui é outro totalmente diferente. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha, e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino... Poder, né? Do poder mesmo, né? Quanto poder o Miguel não tem na mão? Igual eu falo, é muito mais poder do que um influenciador ali que tem milhões de seguidores, um influenciador mirim, né? Que lida com um público infantil. Ele lida com um público adulto e com fé. Então o poder dele não tem como comparar. Vocês estão entendendo? Não tem como comparar. O enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia, pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho
antes da explosão de Miguel Oliveira. Esse cara aqui, inclusive esse pastor Marcinho, ele teve num podcast ontem, naquele podcast eu acredito que foi com o Miguel tretou com o James, ele teve lá. Eu não conheço ele e tal, mas a galera costuma falar que ele era o tutor do Miguel. Ele até fala que não é isso, mas então deu pra perceber. Ele acolheu o Miguel, mas o Miguel já tava ali despontando, né? É tipo é como se fosse um olheiro, né? Um clube, talvez, que tá vendo, pô, aquele menino joga bola pra caramba, cara, traz ele aqui perto da gente. Diz, fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos Gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Caramba, cara. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. O Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e alocar cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Aí é mole, né? Aí é mole, né? Tem um Neymarzinho na família também, vai trabalhar para quê, né? Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas ele tem tipo um contrato, né? Tipo luva de pedreiro lá com o empresário dele. Daqui a pouco o Miguel treta com o empresário dele também. Lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas. E começam a questionar. Menos idiotas, caralho. Esse cara aqui também deve ter uma galera que não gosta dele também, puta merda. Um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico. É uma coisa mais racional, né? Quando estoura a bolha ali, às vezes... É que nem eu falei em outro vídeo. Falei, a impressão que dá é que só acredita no Miguel quem tá lá na igreja. Aquela galera ali, mano. Porque eu não conheço uma pessoa, e eu conheço bastante pessoas, tanto na vida real quanto na internet, né? Mas eu não conheço uma pessoa que bota fé nessas coisas do Miguel. Então a impressão que dá é de que é somente mesmo essa galera que tá lá dentro da igreja, lá, a hora que ele tá pregando e tal, que acredita. E mesmo assim, dentro dessas igrejas deve ter o núcleo também que não apoia, né? São menos idiotas, né? Igual ele mesmo aqui colocou, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Não adianta, né? Porque hoje o alvo é o Miguel, né? Então a galera vai tocar nesse assunto em cima do Miguel e não nela, né? E aí é o que eu falei, o Miguel soltou já agora. Na última entrevista dele, ele já, então a estratégia agora é outra. A estratégia agora não é mais falar que nasceu sem corda e tal. A estratégia é, eu nasci com uma dificuldade Porque agora já não importa mais, ele já tá gigante. Não importa mais. Esse testemunho impactava. Agora ele não precisa mais desse testemunho para impactar. Ele já tá gigante. Então não importa, vamos dar faz um rebranding aí desse discursinho. Vamos colocar que você... Cara, você tá com uma certa dificuldade, a médica falou que você provavelmente não ia falar, você tinha um problema no ouvido. Mas aí, assim,
foi ali, a médica falou, sabe? Não tem um laudo, não tem um... Porque nascer sem corda vocal, sem tímpanos, caramba, aí é um negócio mais sério. Tem que ter um laudo, tem que ter um monte de coisa, né? E aí não cola. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra pra ele, o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que... Esse cara aqui desse podcast sempre traz, né? Ah, ele trouxe o pastor lá, né, o Marcinho, né? Ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui, aí depois ele jogou o meme, né, o Off the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu? Vão deixar, cara. É o que eu acabei de falar. Vão deixar porque o Miguel hoje ele é maior. Isso é louco. O Miguel hoje ele é maior do que esse testemunho. Esse testemunho serviu para alavancar ele até certo ponto, mas hoje ele é maior que esse testemunho. Então esse testemunho, ó, pouco importa agora. Só pra galera realmente que é menos idiota, né, que continua ali, não tem sentido o que você tá falando, você não consegue provar e tal, assim. Portanto, é tudo bobeira o que você fala aí, né, tá realmente pregando pra galera que mais fanatizada e tal. Só que pouco importa. O objetivo a princípio, que era poder, fama, dinheiro e tal, já foi concluído. O moleque tem 1.400.000 seguidores no Instagram. Já foi. Se nada for feito realmente, né, assim como o Ministério Público, né, diz que já parou para ele parar de pregar, né, já proibiu ele de pregar e ficar filmando desse jeito, né, esse moleque daqui para frente ele só vai estourar cada vez mais, ser uma pessoa mais influente aí no meio religioso, gospel, né? Cego, surdo e mudo. Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, né? Porque ela percebeu que a igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Olha lá, ó. Bom dia. Pai Senhor, se for agenda, preenche, por favor. Igreja, pastor, data, horário, cidade, redes sociais. Redes sociais é importante, né? Vai que a igreja já tem um certo engajamento, né? Desde já agradecemos a atenção. Deus abençoe. Deve ter muita gente agora tentando contratar o Miguel para poder justamente puxar ali, né? Se ela pede algum dinheiro, algum valor e tal, para poder expor o Miguel, né? Agora ela deve estar muito mais esperta, né, em relação a isso, né? Ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois ela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Mas caiu nas mãos erradas. Caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse, quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. A galera acredita, velho. Importa é narrativa, sabe? Importa.
eu falo pra você, se você for, que hoje na internet, se você for, e existem, né, muitas pessoas assim, e a gente vê isso, né, quantas pessoas a gente já trouxe aqui, expôs aqui no canal, que inventaram histórias assim, até mesmo disso mesmo, de câncer e tal, de mentira e tal, pra ganhar dinheiro, mano. Hoje basta você inventar a história que você vai ganhar dinheiro, e se você for além, conseguir trabalhar essa sua carreira na internet, né, trabalhar esse seu marketing, você vai muito além, né? Aí não é nem mais só dinheiro, aí já entra outras coisas, dinheiro, poder, fama. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Não sabemos até que ponto e até onde isso vai se estender, mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo? Cara, eu não consigo ver uma criança desse tamanho aqui pregando ali e tal. Eu não consigo ver isso com bons olhos, mano. Porque eu sei que por trás dessa criança tem alguém manipulando, treinando ela arduamente. Muitas vezes, não tô falando que esse é o caso, mas muitas vezes a criança até sofrendo, que eu digo, até pressão psicológica, às vezes até agressões. Não tô falando de novo, que esse é o caso do Miguel, tá? Não sei. Só quem sabe como que ele foi treinado para isso é ele e a mãe dele, né? Mas isso acontece, né? Acontece. Né? Criança sofrendo não só para virar um pastor, um pregador, mas para virar qualquer tipo. É a criança para virar aquele modelo, para virar aquele ator, aquele ator mirim, a atriz mirim. Também, né? Para virar um jogador, um menininho para ser bom de bola, um menininho para ser bom em tal coisa, e macetando ali, né, fazendo com que a criança treine, sofra pressão psicológica que uma criança não deveria estar passando, por isso não é um atleta, afinal de contas, né? E muitas vezes pressão na parte física também. Essa é a verdadeira história de Miguel Oliveira. Aí eu te pergunto, ele é vítima ou culpado de seu próprio nome? Deixa aí mais uma vez, eu te peço o like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Hoje eu acho que ele foi uma vítima, mas hoje já não dá pra dizer mais, né? Hoje é um menino muito inteligente, já que sabe muito bem o que tá fazendo. Então tá aí, né, pessoal? Se inscreve aí no canal. No entanto, não conhecia esse canal aqui, mas assim, trouxe muita coisa aqui, né? Trouxe muita coisa aqui. Aparenta ser um canal bem sério, né, que também é contra esse tipo de idiotização que a gente vê aí, esse tipo de manipulação que a gente cansa de trazer aqui, questionando, expondo mesmo aqui no canal também. Mas é isso, comentem o que vocês acharam disso tudo. Eu achei bastante coisa, cara. Acaba que, de certo modo, explicando, né, e trazendo luz sobre como que esse personagem Miguel foi criado.